que bacana a pergunta que a colega me fez, que tem tudo a ver com a nossa aulinha. Professor, e por exemplo, uma pessoa está mergulhada num rio, a correnteza do rio bate nela, não vai gerar uma pressão nela? Vai. Só que essa pressão é uma pressão dinâmica, porque tem a ver com a água em movimento. E hidrostática só mexe com água parada. Ou seja, pressão gerada pelo movimento de um líquido, via de regra a gente só estuda na faculdade, em mecânica dos fluidos, certo? Um exemplo muito legal de pressão hidrostática e pressão dinâmica é essa aqui, ó, aquela história do avião. Tu vê, olha como quando algo bate em objeto gera força e portanto pressão, ó. Né? É a prova daquilo que tu falou, pressão dinâmica. Não é esse tipo de pressão que nós estamos trabalhando agora. Agora olha que interessante. Nós vamos estudar gases esse ano também. Gases são moléculas se chocando umas com as outras. Sempre que eu vou fazer gás, eu vou fazer assim. Só para vocês terem uma noção, se eu faço um quadradinho de 1 centímetro quadrado na minha mão, em 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas se chocou contra esse pedaço de pele. Ó, nesse momento que eu falei, muito mais de 1 bilhão de moléculas se chocaram contra esse pedaço de pele. Essas moléculas estão a 6.000 km por hora. De 3.000 até 7.000 km por hora. Ou seja, agora parece que está tudo tranquilo em volta do meu corpo, mas é uma alucinação. Meu corpo está sendo bombardeado por moléculas de gás. Se não houvesse essa pressão gerada por essas moléculas, meu corpo explodiria, porque lá dentro tem pressões, né? O coração batendo, certo? E isso nós sabemos desde que a gente coloca animaizinhos em órbita e arremessa eles para fora das naves. E fica observando o que vai acontecer com o animalzinho. Uf, olha que loucura. O homem, né? Crueldade do homem para tentar conhecer a natureza. Olha que interessante. Tem moléculas se chocando contra esse pedaço da folhinha. E moléculas se chocando contra esse pedaço da folhinha. Certo? Se eu assoprar as moléculas que estão do lado de cá, eu vou atrapalhar o choque delas contra o papel. Mas as moléculas que estão aqui vão continuar se chocando. Se é verdade, o papel vai subir. Concorda comigo? E olha só. Pô, eu assoprei, em vez de descer, subiu, vocês viram? Quando eu assoprava assim de frente, ó, ele descia, né? Mas se eu deixo a folha assim e atrapalho o choque das moléculas que estão batendo no papel, as moléculas de lá que não foram atrapalhadas fazem o papel subir. É o princípio de funcionamento do avião. Incrível, né? Mas é complexo. A gente teria que aprender com a ação de Bernoulli para eu poder calcular a pressão não hidrostática, a pressão dinâmica, certo? Mas, louco, se um vento bate de frente na janela do meu prédio, ela pode estourar para dentro. Mas se o vento é lateral, a janela explode para fora devido ao vento. Que loucura, né? É muito mais comum as janelas de prédios altos estourarem para fora por causa do vento do que para dentro. Porque raramente o vento é de frente. E é muito comum que o vento seja lateral à janela. Diminui a pressão dinâmica lá fora, diminui a pressão estática lá fora, como a pressão estática dentro do apartamento é a mesma de antes, explode para fora a janela. Certo? Então, questõezinhas que podem ser discutidas no vestibular, teoricamente, pressão dinâmica, mas não cálculo. Calcule a pressão gerada pela correnteza do rio. Isso já na engenharia daria um pouquinho de trabalho, imagina no ensino médio. Certo? Mas muito boa a tua pergunta, hein? Vou fazer um exemplozinho de hidrostática para a galera. Vou tentar pegar um bem bonito aqui. Bom, olha só que legal essa questão. Página 42. Página 42, exercício 7. Exemplo, hein, galera? A camada de gases que envolve a Terra é atraída em direção ao centro do planeta devido à ação da gravidade e por isso exerce pressão sobre ele. Realmente, né, se o peso da atmosfera está atuando na superfície do planeta, gera uma pressão, é a pressão atmosférica. A densidade da atmosfera não é homogênea. O que ele quer dizer com isso? Que lá no alto a densidade é menor e aqui embaixo a densidade é maior, porque o gás é compressível, ele fica espremido aqui no chão. Quanto mais perto da superfície, maior será o seu valor. E quanto mais longe, ou seja, quanto maior a altitude, menor será a densidade, atingindo o valor praticamente nulo, no limite entre a atmosfera e o espaço. A parte importante da atmosfera do planeta ela só tem 100 km de altura.
Porém, nós achamos moléculas da atmosfera até a 600 km da Terra. Então, lá a 600 km de altura, a densidade da atmosfera é quase nula, porque quase não tem molécula lá, é uma ou outra perdida no meio do nada. Então, bacana isso que ele falou. E ele diz que a densidade perto da superfície é aproximadamente 1,2 kg por metro cúbico. Eu tinha falado que a densidade da água era 1000 kg por metro cúbico. Ele está dizendo que a densidade da atmosfera é 1,2 kg para cada 1000 litros. 1000 litros de ar tem 1,2 kg só, cara. Olha que levinho, entre aspas, que é isso, né? Que pouco denso seria a maneira correta de falar. Considerando que a camada da atmosfera que mais exerce pressão seja a indicada pelo gráfico abaixo, calcule a densidade média da mistura gasosa que a compõe. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a unidade bar seja equivalente a 100 kPa. Olha o que ele está dizendo, ó. 1 bar é igual a 100 kPa. Ou seja, 100 mil pascal, né? Certo? 1 bar é 100 mil pascal. É 1 atm, então, praticamente, né? Porque 100 mil pascal é a pressão atmosférica, não foi o que eu disse para vocês? Aproximadamente 100 mil pascal. Legal, ó, então agora quando tu vê um barômetro, tu vai lembrar, né? Por causa da unidade de pressão bar. Então, barômetro é o que mede bar, né? E bar é uma pressão. Não é bar de tomar cerveja, não. É bar de barômetro. Olha só como é que ele forneceu o gráfico. Ele forneceu o gráfico altitude em quilômetros e pressão. Pressão em bar. Não, em milibar. M-bar é milibar, né? Se fosse bar seria só B. O Mzinho é milibar. Ele diz o seguinte, mais ou menos, galerinha, ó. Tem o 200, tem o 400, o 600, o 800, 1000. 1000 milibar é 1 bar, né? E ele fala o seguinte, ó. Lá a 36 km de altura, a pressão é quase nula, cara. Ó. A pressão é quase zero. Ó. Mas à medida que eu vou chegando próximo do zero, né, do zero de altura, que seria o nível do mar, a pressão vai para 1000 milibar. 1000 milibar é 1 bar, uma atmosfera. Legal. Vou falar de novo. Calcule a densidade média da mistura gasosa que a compõe. A compõe quem? Compõe a atmosfera. Compõe a atmosfera. Repito. Planeta Terra, atmosfera é super exagerada. Tu pega um pouquinho de ar atmosférico ali, mede a densidade dele e dá 1,2 kg por metro cúbico. Porém, se eu pego aqui em cima, dá quase zero a densidade, de tão poucas moléculas que existem ali. Ele quer que eu calcule a densidade média. Para eu poder calcular a densidade média, eu tenho que pegar a massa da atmosfera e dividir pelo volume da atmosfera. Concorda comigo? E aí? Como é que eu vou matar essa charada? A zero de altura, a pressão é 1000 milibar. A 36 km de altura, a pressão é praticamente zero. Deixa eu pensar. Pelas fórmulas que nós temos, por aqui não vai dar, né? Ele falou a massa da atmosfera? Falou o volume da atmosfera? Não, ferrou, por aí não dá. Ah, olha só. Pela fórmula da pressão não dá também. Primeiro que a fórmula da pressão nem tem a definição de pressão, né? Nem fala em densidade. Não falou da força, não falou da área da superfície terrestre. Só me deu a pressão. Mas olha a última fórmula que nós vimos. P é igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. Essa pressão aqui é a pressão inicial.
pressão inicial? Não, é acima da atmosfera é zero a pressão, é o vácuo. Então não vai ter pressão inicial. Lá no fundo eu sei qual é a pressão, não sei? Sei. Sei qual é a aceleração da gravidade? Aceleração da gravidade, se não fala nada, quanto é que a gente usa? 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? E a altura, ele falou a altura? Aproximadamente 36 km, ele está dizendo. Ó. Então, se eu jogar isso tudo aqui na fórmula, vai sobrar a massa específica, que é a densidade, na verdade, né? Então, tu vê que sacana que ele foi, cara. Ele falou um monte, meio que para tentar tirar a gente do rumo. Na prática, eu vou usar essa formulazinha. Pressão lá no final. Eu não vou usar 1000, tá, gente? 1000 milibar é 1 bar, que é 100 kPa, como em Pascal que a gente brinca aqui, ó, 100 mil Pascal é a pressão atmosférica. Densidade média da atmosfera. Por que é a densidade média? Porque eu estou considerando que a atmosfera é homogênea para poder fazer esse cálculo. Ele seria muito mais complexo no ensino superior, esse cálculo. Gravidade. E que altura ele pediu para a gente usar a atmosfera? 36 quilômetros. Aqui tem que ser em metro, então teria que ser 36 mil metros. Eu vou cortar 1, 2, 3, 4 zeros aqui, 1, 2, 3, 4 zeros ali. Está multiplicando, passa 10 dividido por 36 igual a ρ. Densidade média da atmosfera, eu poderia simplificar por 2, né? Daria 5/18, mas acho que vale a pena dividir assim mesmo. 0, vai 0, 3 vai passar, vai dar 2, dá 72, subtrai dá 28, abaixa mais um 0, 3 dá 108, 6 então, 7 talvez, 42, vai 4, 21 com 4, 25, e vai subtrair, vai dar 28, deu 28 de novo, vai dar 7, 7, 7. Que engraçado, cara, 0,2777 quilogramas por metro cúbico. Porém, o cara disse que a densidade da parte de baixo da atmosfera é 1,2 kg por metro cúbico. Por que está dando tão abaixo? Porque na parte de cima é quase zero a densidade. Quanto mais eu vou para o alto, menor é a densidade. Quanto mais eu vou para baixo, maior é a densidade. Se eu fosse fazer uma média, se a atmosfera tivesse uma densidade só, ela daria uma densidade bem baixinha. É a média, porque é a densidade média. Porque essa é a maior densidade. Lá em cima a densidade é praticamente zero. Se eu for fazer uma média disso tudo, com esse cálculozinho simplório, 0,27 kg por metro cúbico. Tu vê, cara, eu que estou acostumado a fazer esse tipo de questão há muito tempo, que já tinha feito essa questão anteriormente, eu fui seco, falou em densidade, eu fui seco. Não lembrava que tinha esse macetezinho para fazer questão. Aí comecei até a ficar um pouco nervoso. Mas eu vi que não deu a massa, não deu o volume, é hidrostático, não pode ser uma questão tão terrível, eu tentei com as outras fórmulas. Essas são iguais, não ia dar, tentei essa, vi que não tinha saída, minha última esperança tem que ser o teorema de Stefan. E realmente funcionou. Não tem pressão acima da atmosfera. Densidade ele queria, gravidade eu sei, a altura da atmosfera ele colocou no gráfico para mim e a pressão lá no fundo ele me disse. E até falou qual era a relação de 1 bar para Pascal. Substituí os dados, descobri a densidade média da atmosfera. Uma questão bacana, uma questão que a maioria do aluno que vai fazer essa questão, que está começando hidrostática, ele não vai ter essa sacada, ele vai ficar perdido, ele vai, meu Deus, o que eu vou fazer? Certo? É uma questão já de nível médio, eu diria, pelo fato da interpretação. Matematicamente não foi difícil, né? Substituir ali o valor não foi difícil, mas uma questãozinha interessante. Deixa eu sugerir uma para vocês aí enquanto eu preparo a discussão rápida sobre notação científica.